ele sempre em sua vida aqui na terra, ele procurou se relacionar com as pessoas. Jesus não era um eremita, uma pessoa escondida do mundo, alguém que não pudesse ter uma relação com as pessoas profunda, grandiosa. Aliás, Jesus, ele entendia essa dimensão das relações humanas. Por exemplo, Jesus amou o mundo inteiro. Ele alimentou, por mais uma vez, mais de 5.000 homens. Ele liderou 120 discípulos. Ele discipulou 12 homens. E ele mentoreou 3 pessoas. Então Cristo sabia como é que é essa relação nossa, às vezes à distância, que pode ir se aproximando dia a dia, momento após momento, para com o nosso Deus. Hoje eu quero te perguntar: em que condições eu e você estamos em nossa relação com o Senhor Jesus? Somos apenas as pessoas a quem Deus ama, mas à distância? Somos as pessoas que o Senhor alimenta todos os dias? Somos aqueles que são liderados por Ele, mas também um pouco à distância? Ou nós somos aqueles que estamos sendo discipulados pelo Senhor e mentoreados pelo nosso Deus numa intimidade mais profunda com o Senhor? Vem aqui comigo para a Bíblia. Quero que você entenda comigo nessa noite essa dimensão especial de que Jesus, ele está disposto a ser o nosso Salvador, o nosso Senhor e o nosso amigo. Aqui em João capítulo 15, dos versos 11 ao verso 15, há uma expressão bendita do Senhor Jesus. Ele fala assim: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Amém. Meus irmãos, nós temos um problema com relação a Deus, que é o seguinte: porque nós sabemos que Deus é um Deus onisciente, achamos que, como Ele sabe tudo, Ele não está preocupado em manter com a gente uma relação que antes era distante, depois se aproxima mais e se aprofunda em intimidade. Falando assim: Deus é Deus, então Ele me conhece, Ele sabe tudo. Eu te digo que não, que mesmo Deus sendo Deus e sabendo tudo em nossa vida, Ele faz questão de se aproximar de nós, devagar, com educação, com respeito. E Ele começa dia a dia a ter com a gente uma relação, primeiro de Salvador, segundo de Senhor, e terceiro, uma relação de amigo. E aqui o nosso Senhor, Ele dá essas dicas, esses sinais de que Ele está disposto a ser essa pessoa, Salvador, Senhor e amigo de cada um de nós. Esse é o Senhor Jesus. Ele está disposto a se relacionar conosco nessa visão. Em primeiro lugar, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Todos nós precisamos, querendo ou não,
A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo e morreu na cruz para se transformar em nosso Salvador, como fala o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A cruz de Cristo, dela sai uma mensagem, e a mensagem é esta: Jesus um dia morreu na cruz por nós. Nós, cristãos evangélicos, cremos que há uma mensagem poderosa quando pensamos na cruz de Cristo. Lá não está mais um Jesus que morreu apenas. A cruz está vazia, mas toda vez que eu penso naquela madeira colocada em X, e onde uma pessoa morreu por mim, eu penso que ele morreu para se transformar no meu e no seu Salvador pessoal. Eu creio que nós temos que entender esse primeiro patamar da nossa vida com Deus, descobrindo que Jesus deve ser, em primeiro lugar, o nosso Salvador. Ele morreu na cruz por nós. Agora, por que isso? Jesus, segundo a Bíblia, é o nosso Salvador, porque toda a humanidade está perdida. Não há nenhum de nós que possa falar assim: olha pastor, olha igreja, olha Deus, eu sou uma pessoa altamente perfeita. Não, todos nós estamos, cada um em sua medida, perdidos. O ser humano falhou, a humanidade entrou em falência, o mundo decretou o seu fracasso, todos nós morremos sem a bênção de Deus. Daí porque a Bíblia fala o seguinte para nós em Romanos 3: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O ser humano é uma pessoa em total decadência. Se Deus não intervir, se Jesus não entrar em nossa história, nós podemos ficar muito bonitinhos, podemos ter muito dinheiro, podemos ter uma alta cultura, mas todos nós morreremos em nossos pecados. Somente a intervenção de Jesus como Salvador meu e seu é que podemos dar-se uma respiração e podemos viver como Senhor. Então Jesus, ele é o nosso Salvador em função disso. A humanidade está perdida, mas há uma segunda razão: Jesus, ele é o nosso Salvador, porque a nossa única esperança está fora de nós. A esperança não está aqui dentro de mim. Hoje em dia há um grande discurso pela mídia, pelos livros de autoajuda, pela psicologia, pela sociologia, que a solução do ser humano está dentro dele. Isso não é verdade. Se a solução do ser humano estivesse dentro dele, há muito tempo todos nós já tínhamos resolvido os problemas sociais do mundo, a pobreza, as drogas, a violência. A solução, a salvação de cada um de nós não está dentro de nós, está fora de nós. Deve haver da parte do Senhor uma intervenção de fora para dentro. Por isso que o texto de Atos 4:12 fala assim para nós: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A religião não traz salvação para nós. O dinheiro não traz salvação para nós. A família, por melhor que seja, não traz salvação para a gente. Uma vida, digamos assim, que alcançou um lugar ao sol, em termos de cultura, de vida com a sua própria existência, não traz a bênção do Senhor. É Jesus que vem de fora e entra na vida humana e muda a nossa vida. Então Jesus, ele é o nosso
apóstolo em função disso, porque deve ser a nossa única esperança que vem de fora para dentro. Mas há uma terceira razão, irmãos, pela qual todos nós precisamos de ter com Jesus uma relação com o Salvador. A terceira razão é a seguinte: todos nós somos como ovelhas. Jesus é o nosso Salvador, porque nós somos como ovelhas perdidas. A ovelha é um animal que não tem faro nenhum. Ela não tem nenhum tipo de direcionamento, como animal que é, de se sentir achada ou perdida, próximo do dono, etc. A ovelha é um animal extremamente frágil. Não é como um cachorro, por exemplo, que tem um faro apurado, que você pega ele aqui em Anchieta, solta em uma, mas ele vem de seguir até achacar novamente. A ovelha não tem essa condição de vida, de um faro, de uma direção animal. Ela se perde facilmente. E é a Bíblia que nos compara com ovelhas perdidas. Deus fala assim para nós em relação a essa realidade: somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio, e sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos errado. Ou seja, foi sobre Jesus, reconhecendo a nossa fragilidade enquanto ovelhas perdidas, sabendo que nós não tínhamos condição de nos autoguiar, de nos autodirigir. Deus veio e mandou sobre Jesus a dificuldade, a dor, o problema, e Ele então se transformou em nosso Salvador, em nossa salvação. Tanto eu quanto você temos que compreender essa primeira dimensão da nossa vida com o Senhor. Se nós não compreendermos e não começarmos a viver com Jesus como nosso Salvador, estamos apenas brincando de religião. Jesus e a salvação que Ele oferece para todos nós é a base, o alicerce de todo tipo de relação que nós podemos ter com o nosso Deus em nossa vida. Por isso, nessa noite, se você me ouve aqui e não tem aí no coração a certeza de salvação, se você nutre em sua alma dúvidas quanto para onde você veio, o que você faz aqui, para onde você vai, se você tem questões com relação ao perdão de Deus, se no seu coração não há alegria, não brota a felicidade que vem de uma relação de salvação com o Senhor, se toda noite você ao dormir sente-se culpado por alguma coisa, hoje é dia, essa é a noite de você dar um passo de fé e falar: Jesus, seja o meu Salvador. Jesus, eu entrego a minha vida para Ti, e hoje eu tomo o Senhor como a salvação da minha vida. Se você faz isso, Deus te perdoa, Ele passa uma borracha em teu passado, Ele te abraça no tempo atual, e Ele vai caminhar com você até a vida eterna. Agora, todos nós temos que entender que Jesus, Ele quer mais de nós. Ele não quer tão somente nos arrancar das garras do diabo, do pecado, do mundo. Ele quer ter conosco não só uma relação de Salvador, mas Ele quer ser o nosso Salvador e o nosso Senhor também. Por isso que nós temos que descobrir, meus irmãos, e se nós abrirmos o coração para essa verdade, vamos entender que é assim mesmo. Se formos sábios, saberemos que Cristo é o Senhor dos Senhores. Jesus, de fato, é quem manda neste mundo. A Bíblia fala que Deus pega
os oceanos de todo o planeta e põe nessa conchinha da mão dele, numa visão assim simbólica da grandeza da soberania de Deus. Os oceanos inteiros cabem na mão de nosso Senhor. Então Jesus, Ele é não somente um Salvador que morreu numa cruz, que pagou sobre nós o preço de nosso resgate, mas também Jesus, Ele venceu a morte. Ele não ficou preso a uma sepultura, Ele rompeu com todo o mal, e hoje Ele é Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Jesus é o Senhor de nossa vida. Interessante, meus irmãos, que o apóstolo João, ele teve na Bíblia a visão do Apocalipse, e a visão das últimas coisas deste mundo. E na visão que o apóstolo João teve no Apocalipse, tem ali várias nuances, várias visões que são maravilhosas. E uma delas é que quando João olha lá no céu e vê um livro, chamado livro que tem tudo sobre nós, fechado, e alguém pergunta: quem é poderoso? Quem é capaz de abrir o livro e mostrar a bênção de Deus para todos nós? E aí ele fala que há um silêncio no céu. Ninguém tem a condição de abrir o livro e mostrar para o mundo inteiro o que Deus tem para nós. E de acordo com a Bíblia, lá em Apocalipse, João, ele vê aquilo e começa a chorar, porque ele estava ansioso em descobrir o que Deus tinha para todos nós. E no meio do choro do apóstolo João, aparece alguém que fala assim: João, não chore, porque alguém é digno de abrir o livro, desatar os selos e mostrar tudo de bom para todos nós. É o que fala aqui o texto em Apocalipse capítulo 5. Então, um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono. Essa visão é fantástica por muitas razões. Uma eu queria pensar com você nessa noite. João está chorando, querendo que alguém seja digno de mostrar a direção de Deus para nós. Aí alguém fala assim: João, há alguém com esse poder, é Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele tem um poder sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. Aí João vai olhar para o leão, e o que ele vê? Ele vê um cordeiro. Ele não vê o leão mais, ele não vê aquele leão forte, poderoso, mas vê um cordeiro que entregou a sua vida por mim e por você. E a lição aqui é a seguinte: olha que maravilha, só pode ser totalmente Senhor, um grande leão, aquele que foi totalmente servo, o cordeiro de Deus. Nenhum de nós pode ser nem leão, nem totalmente servo, nem totalmente cordeiro, porque somente Jesus foi as últimas consequências e morreu por nós. Somente Jesus foi o cordeiro completo, que morreu e que deu a vida dele por mim e por você. E aí Deus o transformou no leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É como fala o texto de Filipenses 2: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, olha que maravilhoso, meus irmãos: pelo que também Deus o exaltou soberanamente
Ele deu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus é o nome do Senhor dos Senhores. Não é o meu nome, não é o seu nome, não é o nome de um grande cientista, ou de um grande político, ou de um grande religioso. O nome de Jesus está sobre todo o nome, e de acordo com a palavra de Deus, eu e você precisamos reconhecer, para darmos o segundo passo da relação nossa com o nosso Deus, que de fato Jesus é Senhor. É Ele quem dá as cartas do mundo, no universo todo. É Jesus que manda, é Ele que determina e tudo acontece. A não ser que você e eu tenhamos isso, nenhum de nós caminhará na direção e numa vida profunda de bênção com o Senhor. Jesus é nosso Salvador, mas também Jesus é o nosso Senhor. Se você descer a essa condição de humildade, se eu e você começarmos a pensar que nem nós, nem ninguém no planeta é Senhor de nada, mas Jesus, que é o Senhor dos Senhores, nós caminharemos na direção do nosso Pai. Em último lugar, Jesus é Salvador, Ele é Senhor, mas também Ele é amigo nosso. De acordo com a Bíblia, no texto que lemos aqui em João capítulo 15, Ele aprofunda a relação com os discípulos. Ele fala: olha, eu estou dando para vocês a minha alegria, ela vai ser a tua salvação, a tua bênção. Ele fala que nós, enquanto pessoas que entendemos que Ele é Senhor, temos que amar nosso irmão e a nossa irmã sempre. E ele fala mais no verso 15: olha, eu a partir de agora não chamo vocês mais de empregados, de servos. A partir de agora, ele dizia para os discípulos: eu quero chamá-los de amigos, porque o amigo abre o coração e fala tudo aquilo que está em sua alma. É essa a última dimensão de nossa vida com Jesus. Agora aqui é um problema. Muitos de nós queremos ser amigos de Jesus sem passar pela salvação dele e sem passar pelo senhorio dele. É impossível. Nós podemos, digamos, ser conhecidos de Jesus, podemos ser alguém que achamos Jesus uma pessoa de grande respeito, mas se queremos de fato ser amigo de Jesus, o caminho é esse: tê-lo como nosso Salvador, tê-lo como nosso Senhor. E aí, meus irmãos, olha que maravilha, Jesus é o nosso amigo quando abre o coração dele para cada um de nós. E hoje, ouça bem, hoje o Senhor está abrindo o coração dele para mim e para você. O que ele diz para nós, pastor? Ele diz que nós somos amados por ele, mas ele diz também que nós precisamos tomar posições de mudança de vida com ele. Jesus agora não esconde de nós nada. Ele sabe que nós somos frágeis, que somos fracos, mas todos nós também precisamos caminhar com responsabilidade, com carinho, com a bênção do Senhor. Nessa noite, Jesus, como fez com os discípulos há 2 anos atrás, ele mostra claramente, sem nenhum tipo de comparação, que nós precisamos tomar posições com ele. Fala aqui o texto de João 16 o seguinte: então seus discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Talvez você até hoje, quando tem ouvido palavras de Jesus, ouve assim: Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Jesus é o caminho, é a porta, Jesus é o eu sou. São comparações que ele faz
da vida eterna entre nós e Jesus. Mas hoje, nessa noite, ele dá um passo adiante. E ele diz que ele quer ser o nosso Salvador. E quer ser o nosso Senhor. Para isso, todos nós temos que dar um passo importante. Nós somos amigos de Jesus quando nós obedecemos a Ele. Jesus é o nosso amigo quando Ele abre o coração para nós e diz claramente quem Ele é. Qual é a razão de ter vindo nesse mundo? Aí Ele é nosso amigo. Mas eu sou amigo de Jesus quando eu obedeço e dou a minha vida a Ele. Em Tiago 2 fala assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Essa crença de Abraão, que o transformou num grande amigo de Deus, não é uma crença qualquer. A palavra aqui, creu, que fala aqui no texto de Tiago 2, Abraão creu em Deus, é a palavra grega pisteo, que é a palavra que diz alguém que confia plenamente numa outra pessoa. Quando Abraão creu em Deus, ele entregou, ele depositou total confiança no Senhor. Nessa noite, será que nós estamos confiando em Deus 100%? Será que nossa crença em Deus é uma crença, digamos assim, só sabendo que Ele existe? Ou nós estamos dispostos a nos tornar amigos do Senhor, crendo na salvação dEle, crendo no senhorio dEle e entregando toda a nossa vida para o nosso Senhor? Nós vamos agora, enquanto ouvimos a melodia, ter um tempo com Deus. Como vai a tua relação com Jesus? Uma relação distante, longínqua, uma relação mais próxima, uma relação de intimidade? Se você quer e deseja ser amigo de Jesus, aqui estão os passos, sem comparação nenhuma, sem analogia nenhuma, sem nenhuma fantasia. Você e eu precisamos tomar Jesus com a salvação e o perdão de nossos pecados. Você e eu temos que tomá-lo como aquele que dita, que estabelece e determina o que temos que fazer, para que então possamos caminhar em plena amizade com o nosso Deus. Eu queria então que você, comigo, fizesse essa oração. Uma oração que vai talvez te reconduzir aos caminhos do Senhor. Uma oração que talvez vai te recolocar nessa dimensão de que Jesus não é apenas o Deus do meu domingo à noite, mas é o Deus de toda a minha vida. Por isso, de olhos fechados, vamos fazer uma oração para o Senhor Jesus. Você pode repetir essa oração que faremos com o Senhor. Diga assim para Jesus: Senhor Jesus, eu preciso da tua salvação. Senhor Jesus, fala comigo, aponta o caminho, eu quero seguir. Senhor Jesus, nessa noite, o Senhor falou comigo claramente. E nessa hora, Jesus, eu creio em Ti. Eu deposito a minha
o Senhor seja o meu Salvador, o meu Senhor e o meu amigo. Em teu nome, Jesus, é que eu oro. Estamos orando ao Senhor. E você pode pegar agora o teu programa que você recebeu, pode escrever nele a tua decisão espiritual nessa noite. Você vai destacar esse programa, vai colocar aqui o teu nome, o tipo de decisão que você toma nessa hora, aqui também no telefone, contatos pessoais, vai dobrar ou colocar nessa sacola de ofertas. Nós vamos também cantar ao Senhor, e ao cantar poderemos também contribuir com o nosso Pai através de dízimos, ofertas, na bênção do nosso Senhor. Todos nós estamos em culto e estamos nessa hora celebrando, louvando e também contribuindo para o nosso Senhor.